sabemos que o Brasil, em 500 anos de história, nós tivemos apenas 50 anos de democracia. E 50 anos de democracia é muito pouco. Isso quer dizer que a nossa democracia ainda é bastante frágil. Ela precisa de ser reforçada. Então, o debate sobre o Estado tem como objetivo principal reforçar a participação democrática da sociedade. Porque o Brasil, nós sabemos que nele o Estado foi constituído antes da nação brasileira. É um projeto exportado, veio de fora para dentro. Portanto, aqui no Brasil se estabeleceu muito mais uma empresa-Estado do que um Estado-nação, ou nação-Estado. Tanto é que aqui no Brasil o governo ou os governos, eles são muito mais gerentes de empresa do que administradores do bem público. Eles colocam o bem público a serviço das empresas. Vou pegar como um exemplo apenas para testemunhar isso. No ano de 2011, o Bolsa Banqueiros levou 700 bilhões de reais dos nossos cofres públicos, enquanto Bolsa Família levou 18 bilhões de reais dos cofres públicos. Porém, você já vê que temos um Estado que está a serviço dos grupos do andar de cima, que é o grupo da elite dominante, não um Estado que está a serviço dos do andar de baixo, que é o povo da senzala. E os governos de plantão estão a serviço, muitas vezes, na maioria das vezes, desde os nossos municípios até a nível nacional, desses grupos da classe dominante. Por isso, nós dizemos que no Brasil falta Brasil para os brasileiros. Não falta Alemanha para os alemães, mas falta Brasil para os brasileiros, pegando como um exemplo, né? Então, dentro deste contexto, nós sentimos aquilo que o Papa João XXIII já havia denunciado em 1961, quando ele lançou a encíclica a encíclica Mater et Magistra, quando ele dizia: o Estado moderno fez uma ruptura entre a política e a ética, que só busca o poder, entre a economia e a ética, que visa apenas o lucro, e entre a ciência, a técnica e a ética, que busca a eficiência. Portanto, o Estado moderno está constituído sobre 3 pilares, eu diria, idolátricos: poder, lucro e eficiência. Então, este Estado não nos serve. Como diz a CNBB no seu documento 91, o problema não é o Estado, o problema é este Estado. Já dizia o Mahatma Gandhi que o Estado moderno, ele se fundamenta em cima de 7 pecados capitais, que são riqueza sem trabalho, prazer sem escrúpulo, comércio sem ética, ciência sem humanidade, conhecimento sem sabedoria, política sem idealismo, religião sem sacrifício. Este Estado moderno está levando a humanidade à ruína. Por isso nós queremos trazer o debate sobre o Estado, inspirado inclusive na herança dos povos tradicionais, os povos indígenas, os quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, camponeses, agricultores familiares, os catadores de material reciclável. Esse pessoal tradicional nos deixam 3 heranças que nós queremos trazer para contribuir nesse debate de uma sociedade do bem viver, do conviver e do pertencer. Primeira coisa, partilha do saber. Segunda herança, autonomia tecnológica. E terceira herança, não delegar poder aos outros, mas cada qual assumir aquilo que é de sua responsabilidade. E as semanas sociais, as 4 que já aconteceram, trouxeram para nós já muita riqueza de acúmulo para a sociedade e para a igreja. E agora, com a 5ª semana, nós queremos cumprir aquilo que já o padre Antônio Vieira denunciava em 1600, quando ele escrevia o seu livro A Arte da Rapinagem, quando ele já denunciava que o Estado brasileiro estava sendo constituído onde o verbo rapere, roubar, estava sendo conjugado por todas as pessoas, em todos os tempos e de todos os modos. E nós queremos que o Estado brasileiro seja constituído
na base da subsidiariedade, na base da participação democrática efetiva, direta, universal, na defesa dos direitos humanos, dos direitos civis, dos direitos da natureza, dos direitos do cidadão, e queremos que a solidariedade faça parte do nosso dia a dia como o pão nosso de cada dia.